E o Vasco já tem um pré-acordo com uma empresa americana para embolsar 700 milhões de reais, se transformando em mais um clube como o SAF. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre o Botafogo, que depois de fechar com o Luiz Castro tem a intenção de contratar Cavani. No vídeo vou falar também a respeito do Corinthians e a busca por um treinador bem complicada, cercada de pressão em cima dos dirigentes de futebol. Para completar, novidades sobre Palmeiras, São Paulo, Santos, atualizo vocês a respeito de Pavon no Atlético Mineiro. Tem aí do Gabigol dando resposta a torcedores rubro-negros que o criticaram. Não sei antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhei durante muito tempo na ESPN, tenho um blog no Yahoo e esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece também de deixar like, outra coisa importante. Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nessa semana tem muito jogo importante, decisivo e com cotações altíssimas. Nessa terça-feira, por exemplo, a estreia dos brasileiros Fluminense e América na pré-Libertadores. Na quarta-feira começa a Recopa Sul-Americana com Palmeiras e Atlético Paranaense, sem falar nos campeonatos estaduais e na Champions League. Você gosta de Champions? Então abra agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Faz seu cadastro na 1xBet, escolhe algum jogo da Champions, tenho certeza que as suas chances de ganhar vão ser bem legais, até porque apostas e opções não faltam. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é do São Paulo, Pablo Maia, volante que foi titular nas últimas duas partidas, super elogiado interna e externamente. Até dois ex-são paulinos usaram as redes sociais para encher a bola do volante prata da casa. O Antony e o Lucas Moura foram aqueles que elogiaram. O Antony escreveu o seguinte: tá seguro, está muito seguro, melhor, siga assim. Já o Lucas Moura mandou, abre aspas, joga muito, mano, parabéns. De fato, o Pablo Maia deixou excelente impressão e a curiosidade é que ele surge no momento em que o São Paulo está fechando a contratação do volante Andrés Colorado, colombiano que chega por empréstimo de uma temporada. Quero falar agora sobre Luiz Adriano, que não é mais jogador do Palmeiras, mas conseguiu mais uma vez enfurecer o torcedor alviverde. É que ele mandou via Instagram uma direct messenger, uma mensagem direta para uma torcedora com o seguinte texto, abre aspas, e aí sem Mundial? Para completar, ele bloqueou a torcedora que usou as redes sociais para registrar essa provocação barata e vários torcedores do Palmeiras ficaram bem incomodados. Luiz Adriano só não pode se esquecer que tem bastante dinheiro a receber do Palmeiras, então todo o respeito e cuidado nesse momento é importante. Bora falar sobre o Botafogo, daqui a pouco eu vou dar detalhes a respeito da busca por Cavani, mas o Botafogo já está tirando funcionário do Flamengo. Vocês vão lembrar que quando o Jorge Jesus veio ao Brasil, ele trouxe uma comitiva de vários auxiliares. Um deles é chamado de Betinho, o preparador físico, o nome dele é Roberto Oliveira. Havia ficado no Flamengo mesmo depois da saída do JJ. Com a vinda do Paulo Souza recentemente, o Betinho foi despromovido, caiu para as categorias de base. E nessa segunda-feira ele pediu demissão do Flamengo porque vai trabalhar na comissão técnica do Luiz Castro no Botafogo. Mais um indício, mais uma demonstração de que o Luiz Castro está a caminho do fogão. Para fechar o giro de notícias, bora contar que a Ponte Preta segue sem treinador. Humberto Louser, técnico que já fez bastante sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro, foi procurado, chegou a ter um acordo verbal com a Ponte, mas acabou na última hora desistindo da negociação. A Ponte procura um substituto para o Gilson Kleina, demitido depois da derrota por 3-0 para o Guarani no fim de semana. Nesse momento a Ponte não tem um plano B. Bora falar a respeito do Santos, que também está em busca de técnico. Nesse domingo, Edu Dracena havia afirmado que tem 3 treinadores identificados e que são com os quais o Santos começa a buscar negociações a partir dessa segunda-feira. E um desses nomes identificados é do Matias Almeida, ex-volante da seleção argentina, chegou a jogar 2 Copas do Mundo, disputou também a Olimpíada, enfim, as Copas do Mundo foram a de 98 e 2002. Ele é técnico já há algum tempo, 48 anos de idade, passou por River Plate, Banfield, Chivas e nesse momento está nos Estados Unidos. Um time que eu confesso nunca havia ouvido falar. São José Earthquakes. Imagino que seja assim que se fala. Está lá desde 2019,
O Peixe já abriu negociações, a saída dele de lá não é das mais complicadas e o salário também não deve ser um problema, embora o Matias Almeida não seja a prioridade do Peixe nesse momento. Pergunta que eu queria fazer para vocês: será que o Santos precisa mesmo de um treinador estrangeiro ou será que é hora de investir em alguém que conhece já na Vila Belmiro? Até porque o Peixe, ao contrário de vários outros clubes, vai passar a temporada de 2022 bem longe da briga por títulos. Acho que o objetivo é tentar ficar mais distante da zona do rebaixamento, que é algo que tem acompanhado o Santos recentemente. E você concorda, discorda? Usa o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bora falar agora a respeito de Pavón. Tenho cravado para vocês que o atacante argentino de 26 anos será reforço do Atlético Mineiro. Nem todo mundo acredita, mas depois da conquista da Supercopa do Brasil nesse domingo, o técnico do Atlético Mineiro, Turco Mohamed, afirmou o seguinte, abre aspas: os dirigentes do Atlético comentaram que há uma chance de Pavón vir em julho. Ele é um grande jogador, disse o treinador em entrevista a uma rádio argentina. O Pavón já tem um acordo verbal com o Atlético. Nesse momento o Galo tenta convencer o Boca Juniors a liberá-lo já, para que o Atlético possa utilizar o Pavón desde agora e melhor, ou mais importante, possa inscrevê-lo na Libertadores para que ele comece a cumprir a pena de 6 partidas sem poder atuar. O Pavón chega com status de titular nesse time do Atlético Mineiro. Quero falar agora sobre Gabigol, que foi bastante cornetado por torcedores rubro-negros nas redes sociais depois de não bater o pênalti que acabou determinando o vice-campeonato. Vocês vão lembrar que a decisão de pênaltis entre Flamengo e Atlético Mineiro foi para... teve os 5 primeiros pênaltis convertidos pelos dois times, começaram as cobranças aleatórias, todo mundo ou acabou perdendo ou aproveitando e a gente teve o reinício das batidas. O Hulk foi o primeiro a repetir cobrança e acertou. Todo mundo imaginava que pelo lado do Flamengo o Gabigol, que é o batedor oficial, seria aquele que cobraria. Não foi o que aconteceu, o Vitinho foi o primeiro a repetir cobrança no Flamengo, desperdiçou e o Atlético se sagrou campeão. Vários torcedores do Flamengo atribuíram esse gesto ou chamaram esse gesto do Gabigol de pipoqueiro. Afinal de contas, ele teria sumido da responsabilidade. O Gabigol usou as redes sociais para responder a esses caras e disse o seguinte, abre aspas: gostam de uma polêmica. Se dá certo, todos seriam um inventor do futebol. O Gabigol explica que a estratégia dele era bater um pênalti que pudesse garantir ao Flamengo o título. Então, provavelmente o Flamengo esperaria que alguém do Atlético errasse para que ele pudesse bater e confirmar, até porque nas cobranças alternadas o Flamengo teve 4 oportunidades de matar a decisão e não conseguiu convertê-las com Arão, Mateuzinho, Hugo e Fabrício Bruno. O Gabigol ainda respondeu a outro torcedor que o chamou de pipoqueiro da seguinte maneira: pipoqueiro? Ha ha ha! Com essa camisa em finais, quem tem mais gols sou eu e o Rei, se referindo ao Zico. O Gabigol e o Zico têm 7 gols em decisões com a camisa do Flamengo, que são os maiores artilheiros em finais de competição. Você concordou com a estratégia do Flamengo? Discordou? Eu acho absolutamente equivocado deixar o Gabigol para um eventual pênalti que você nem sabe se vai acontecer. Você tem que ter os melhores batendo os pênaltis para que você possa se manter vivo na disputa. Mas quero saber a sua opinião, usa o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora a respeito do Botafogo. John Textor, depois de fechar com o Luiz Castro, dando chapéu no Corinthians, pretende trazer um nome de peso para metade do ano. E o escolhido é Cavani, centroavante uruguaio que está de saída do Manchester United. O pessoal do Lance trouxe a informação de que o John Textor já entrou em contato com o próprio Cavani para apresentar o projeto do Botafogo. Não existe uma proposta oficial, foi só uma primeira sondagem para entender os planos do Cavani, entender se ele trabalharia, se ele viria para o Brasil, para que o Cavani pudesse ser apresentado às ideias do Botafogo, desse novo Botafogo que pretende se tornar uma referência no futebol brasileiro nos próximos anos. O Cavani acabou deixando uma boa impressão, mas agora precisamos aguardar a possível proposta para saber qual a chance de o Cavani retornar à América do Sul, mais especificamente ao Brasil. Cavani que já foi especulado em vários clubes como o Corinthians, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, enfim, não faltam sugestões. Difícil imaginar que o Cavani possa voltar nesse momento, 35 anos de idade, cheio de propostas de clubes da Europa. De qualquer maneira, acho que para o torcedor do Botafogo já é um baita talento saber que depois de anos tendo de aceitar reforços de qualidade extremamente duvidosa, o Botafogo se coloque pensando na contratação de alguém com o peso do Cavani.
Só para arrematar, além do Cavani, o Botafogo também conversou nos últimos dias com o empresário do Everton, Cebolinha, e seria uma negociação completamente diferente, até porque o Cebolinha tem contrato com o Benfica. O Fogão também tem a intenção de contratar o Gilberto, lateral direito, outro atleta do Benfica, e o Douglas, volante revelado no Fluminense, com passagem no Corinthians e atualmente no PAOK da Grécia. Luiz Castro, você deve estar se perguntando, a tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas, nessa segunda-feira, no possível último jogo pelo time dele, o Alduail. Vitória por 5-0 do Luiz Castro, jogo fora de casa, atuação de galo de um time que é o vice-líder do campeonato nacional. Bora falar agora sobre o Corinthians, que perdeu o Luiz Castro e até por isso se colocou numa enorme confusão, especialmente para dois homens do departamento de futebol, Roberto de Andrade e Alessandro. A dupla já é muito contestada há vários meses pelos torcedores do Corinthians, torcedores comuns e membros de organizada. Já existiram inclusive protestos. E nesse exato momento, as principais organizadas do clube se mobilizam para mais um protesto, esse dos mais fortes e pesados, porque entendem que o Corinthians precisa de um departamento de futebol profissional, com pessoas especialistas no assunto. A compreensão dos torcedores do Corinthians é de que é inaceitável perder um treinador para um rival como o Botafogo, que há bastante tempo não briga por títulos, por mais que exista por trás do Botafogo alguém multimilionário com capacidade de fazer até uma oferta maior do ponto de vista financeiro. É possível que nos próximos dias, em treinos ou jogos, Roberto de Andrade e Alessandro voltem a ser alvos de pedidos de demissão, e o Duílio Monteiro Alves tem tentado resistir na medida do possível. Dentro do próprio Corinthians também existe um movimento pedindo a saída especialmente do Roberto de Andrade, que não é bem avaliado, pelo contrário, não é bem quisto, é detestado por jogadores e funcionários. Ele é considerado um cara muito truculento, muito grosso, de pouco contato, de contato nada agradável. A situação só não é mais grave para o Roberto de Andrade e para o Alessandro, porque o time dentro de campo tem conseguido vencer desde a saída do Silvinho. Foram 3 vitórias e um empate no último final de semana. Sem o Luiz Castro, o Corinthians volta a estaca zero. Já foram 6 tentativas frustradas de técnico nos últimos 18 dias. Jorge Jesus, Vojvoda, Rui Vitória, Paulo Fonseca, Vitor Pereira e agora o Luiz Castro. Diante da dificuldade com treinadores estrangeiros e portugueses, contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que a possibilidade de Leonardo Jardim está praticamente descartada diante das cifras e do mercado que ele tem por lá. É possível que o Corinthians comece a pensar em treinadores sul-americanos, talvez um argentino, talvez um uruguaio, certamente treinadores mais baratos, mais acessíveis para a realidade do timão. Inclusive, há quem imagine que o Fernando Lázaro pode ganhar mais algumas semanas de sobrevida. Entre técnicos oferecidos ao Corinthians, já havia passado uma lista para vocês na semana passada. Essa relação conta com Frank de Boer, conta com o Juan Carlos Osório, entre vários outros treinadores. Só adicionar um nome nessa lista, o nome do Juan Antônio Pizzi, que já trabalhou na frente da seleção chilena, já foi campeão de Copa América, é mais uma das alternativas sugeridas ao Corinthians. Bora fechar o vídeo com a grande bomba dessa segunda-feira, informação divulgada pelo GE, dá conta de que o Vasco tem um pré-acordo com a empresa 777 Partners, que é uma empresa americana. Ela foi fundada em 2015 e investe em aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento. É dona do Genoa, da Itália, e tem ações minoritárias do Sevilha. Entre o Jorge Salgado, que é o presidente do Vasco, e essa empresa, já está tudo certo. A compra ou o repasse do Vasco, Sociedade Anônima do Futebol, a essa empresa, 70% das ações por 700 milhões de reais. Mas não para por aí. Além disso, a 777 Partners ainda se compromete a fazer a reforma de São Januário, avaliada em 350 milhões de reais, assume também mais 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. O pacote total giraria na casa de 1,75 bilhão de reais. Bem mais, por exemplo, do que os acordos firmados por Botafogo e Cruzeiro recentemente. O Ronaldo colocou 400 milhões no Cruzeiro, o John Textor colocou mais 400 milhões no Botafogo e ambos assumiram 1 bilhão de dívida em cada um dos clubes, ou seja, 1,4 bi. A ideia no Vasco é de 1,75 bi, com outra diferença importante. O Vasco está repassando apenas 70% das suas ações, mantendo assim 30%. No caso de Botafogo e Cruzeiro, o repasse foi de 90% das ações. O Vasco tem convicção de que mais estruturado, melhor colocado e administrado de forma profissional, esses 20% que o Vasco ainda tem para vender, num futuro podem render bastante dinheiro. Nenhum clube no Brasil pode ter menos do que 10% das ações.
Outro ponto importante, para que esse projeto com a 777 Partners tenha validade, há necessidade da aprovação no Conselho Deliberativo e também dos sócios. A tendência é que essas partes sejam aprovadas, até porque os números de fato são muito bacanas. Empresa com sede em Miami que está disposta a emprestar logo de cara 70 milhões de reais. Por quê? Para que o Vasco possa ter uma Série B um pouco menos complexa e esteja na primeira divisão na próxima temporada, quando a 777 Partners pretende colocar bastante dinheiro para transformar o Vasco em uma potência da América do Sul. Aos pouquinhos, os clubes que se transformaram em clube empresa vão rendendo ou obtendo, colhendo frutos dessas parcerias. É muito bacana ver o Vasco com a perspectiva de mudar radicalmente de patamar. E você, o que você pensa sobre essa história? Tá animado com a ideia das SAFs? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, fechou? Daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Abraço, tchau!